Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Trabalho em Pauta, o podcast onde descomplicamos o direito do trabalho para você. Eu me chamo Thaís e no episódio de hoje vamos falar sobre um momento muito especial no processo trabalhista, a audiência. O que acontece? Eu preciso comparecer? O que acontece se eu faltar? Como é que ela funciona? E para responder essas perguntas, eu recebo aqui duas convidadas incríveis, a doutora Júlia e a doutora Isis. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui para resolver... Errei já. Tá, obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui e falar de um tema tão importante. Bom dia, Thaís, tudo bem? É um prazer estar aqui para esclarecer as dúvidas tanto de vocês, né, quanto dos nossos ouvintes. Então, a gente está recebendo aqui as perguntas e conforme eu vou recebendo as perguntas, eu vou direcionando a vocês. A primeira pergunta aqui que nós recebemos foi sobre o que é exatamente uma audiência na Justiça do Trabalho. Como é a importância dela, qual é a importância dessa audiência no andamento do processo? A audiência no processo do trabalho, ela é uma etapa fundamental no processo trabalhista, porque é onde as partes elas vão ter a oportunidade de se reunir com o juiz, né, para esclarecer os fatos, para tentar ali um acordo, para produzir provas, e ela tem uma importância muito grande em 3 pontos, que é essa possibilidade de produzir provas, a possibilidade de acordo e principalmente a celeridade processual. Muito bom. E agora para você, doutora Júlia, surgiu aqui uma outra pergunta. Do ponto de vista da parte que está no processo, como é que ela pode se preparar? Eu acredito que seja a curiosidade de várias pessoas. Inclusive, era a minha curiosidade, né, antes de entrar no curso do Direito. Como é que eu posso me preparar para uma possível audiência? Porque existem casos que ela chega assim de surpresa na nossa vida, né? Sim. Então, uma excelente pergunta, inclusive, Thaís, e muitas pessoas ficam nervosas, não sabem como se comportar, não sabem como vai ser, às vezes esperam algo muito mais formal, e a audiência tem a intenção da parte poder esclarecer os fatos, né, poder conversar com um juiz, ou até uma questão de conciliação, poder conversar com o conciliador, com o mediador, para tentar, né, um acordo com a outra parte. É o momento em que a parte tem para juntar alguns documentos que não juntou na petição inicial, para trazer testemunhas, e é importante para se preparar, perguntar para o seu advogado, né, como que funciona, para estar preparado para aquele momento, para não ter surpresas e para conseguir levar ali aquela reunião da melhor forma possível. Muito bom. Isso a gente vê, através disso, a importância, né, do papel do advogado, que ele está ali orientando o cliente. Isso é Exato. muito importante. E dá uma tranquilidade para o cliente também, né? Exatamente. E, Isis, agora de um ouvinte muito curiosa, gostei dessa pergunta. Como é que desenrola a audiência na prática? O que acontece quando todos entram ali naquela sala? A gente vê muito em filme, né? Audiência em filme, aqueles tribunal de júri, e a gente tem muita curiosidade de saber como é que acontece aqui, a realidade, né? Como é que ocorre. Eu conheço muita gente que tem essa curiosidade, gente, mas não é nada mirabolante. O que acontece na prática mesmo é que as pessoas entram na sala, as partes, com os advogados, e o juiz, ele verifica ali a presença de todos, né? Isso a gente chama de pregão. E feito esse pregão, o juiz vai perguntar se tem proposta de acordo. Se a resposta for positiva, a gente começa a gente vai para a parte das negociações. Nessa parte das negociações, a gente geralmente negocia as circunstâncias, os valores, possibilidade de parcelamento de valores. Mas se a resposta for negativa, aí a gente vai para a parte das provas do depoimento. Nessa parte de provas do depoimento, as partes elas vão afirmar ou negar as alegações que já foram feitas e vão ser ouvidas até 3 testemunhas. Passando dessa parte, a gente vai para a parte da decisão, que é, como propriamente dito, a decisão do juiz. Essa decisão ela pode ser ali presencialmente ou o juiz pode dar a decisão posteriormente no processo. Essa duração, geralmente, é de 30 minutos a 2 horas, dependendo de cada caso. E essa oportunidade da audiência é muito importante porque é uma chance mesmo de se apresentar provas novas, de trazer testemunhas e até mesmo, como eu disse anteriormente, de fazer um acordo ali entre as partes e não precisar levar para frente esse processo. Muito bom. E, doutora Júlia, essas testemunhas que Isis falou, quando é que eu preciso levar elas? Qualquer pessoa pode ser testemunha ou não? Existe alguma exceção?
Então, Thaís, testemunhas são super importantes para poder comprovar os fatos, se você não tem um documento para comprová-los, né? Mas não pode ser qualquer pessoa. Testemunha precisa ser alguém que presenciou o fato e precisa ser alguém. Tem exceções, como menores de 18 anos não pode, amigo muito íntimo não pode, né, por uma questão de conflito ali, parente também não pode, mas tem que ser uma pessoa ali que presenciou aquela situação, um exemplo, né, um colega de trabalho que viveu tanto aquele momento quanto viveu ali aquele ambiente e pode ter, e tem propriedade para falar sobre o assunto. Entendi, muito bom. Até porque de nada serviria, né? Se não tivesse presenciado ali, seria só... eu vou lhe ajudar só pela amizade, né? Inventaria ali qualquer coisa, entendi. Exato. E, Isis, tem alguma diferença entre essa audiência inicial e a audiência de instrução e julgamento? Sim, Thaís, tem diferença, tá, gente? Olha só, na audiência inicial vai ser a primeira fase ali. E como eu disse anteriormente, vai ser tentado o acordo. Então, o juiz ele vai tentar negociar valores, condições e, se der certo, o processo segue para homologação. A audiência de instrução é quando essa primeira fase falha. Então, se a primeira fase falhou, não teve acordo, a gente vai para a instrução. Nessa fase de instrução vão ser as provas, as testemunhas, perícias, se for necessário. Então, essa é basicamente a diferença. Se na primeira fase deu certo, homologa, acabou, que é a fase do acordo. Se não deu, vamos para a segunda fase, que é a audiência de instrução, onde vai ser julgado efetivamente. Entendi. Olha, nós temos uma pergunta aqui, achei um pouco complexa, mas achei interessante também. É para você, doutora Júlia. A audiência, ela é uma audiência una? Nela ocorrerão todos os atos processuais, como colheita de provas, depoimento das partes, oitiva de testemunhas? Ou esses atos eles podem ser realizados em um outro momento, em uma outra audiência? Então, normalmente a audiência é una, sim, né? Por uma questão de celeridade, né? Tenta-se tratar tudo na mesma audiência, naquela mesma reunião, naquele mesmo dia, como a colheita de provas, depoimento das partes, das testemunhas. Porém, pode sim ocorrer em outros dias, se o juiz achar necessário, né, que haja uma perícia para comprovar alguma outra situação que foi declarada na primeira audiência, alguma testemunha que não pôde comparecer naquele dia. Normalmente tenta-se sim ser tudo no mesmo dia, né, por uma questão para ser mais rápido e resolver mais fácil, mas não impede de que haja uma outra audiência para resolver questões que ficaram pendentes na primeira audiência. Entendi. Acho que o objetivo aqui é ser algo mais célere, né? Mas Exato. quando tem algum caso de complexidade, aí Exato. precisa ser entendido. Porque às vezes é complicado reunir, né, das duas partes, Sim. é complicado reunir testemunho, então tenta se fazer tudo no mesmo dia. Sim. Mas às vezes, né, como precisa de uma prova, como a perícia que eu citei, que precisa de mais tempo, às vezes uma das partes precisa de mais tempo para juntar alguma prova, também solicita para o juiz um prazo para apresentar posteriormente, uma testemunha que não pôde comparecer. Então, tem essas brechas também. Entendi, muito bom. E, Isis, se a pessoa não comparecer nessa audiência, o que pode acontecer com ela? Ou ela sai isenta de algum ato? Não, ela não sai isenta. Olha só, se o reclamante faltar, o processo ele vai ser arquivado e vai ser extinto sem resolução do mérito. A parte, né, o reclamante, ele tem 5 dias para justificar essa falta, né? Pode ser por uma força maior, um acidente, uma doença. Se essa falta for justificável, a parte não vai perder o processo. Mas, se ela não for justificável, ela vai ser arquivada, né? Então, é como se ela perdesse o processo. Se o réu, ele faltar, a gente tem a chamada revelia. E isso pode ser muito prejudicial para o réu, porque se ele é revel, as provas que a parte autora produzir, ele não vai poder contestar, não vai ter uma contestação ali daquelas provas. Então, pode ter até, corre o risco, né, de ter uma condenação automática. Mas a gente tem uma exceção, que é quando o advogado do réu somente comparece na audiência e não o réu. Mas ele só pode comparecer à audiência sem o réu, e isso valer na Justiça do Trabalho, se ele tiver uma procuração válida e um motivo justificado. Muito bom, Isis. E uma pergunta que achei até um pouco polêmica que a gente recebeu aqui
é a questão de ir de bermuda para audiência. Pode ir de bermuda para audiência, pode gravar audiência, né? Acho que todo mundo tem curiosidade sobre isso. Até pessoas que nunca assistiram a audiência queriam ver, né, um vídeo do que acontece lá dentro. Então, como é que funciona isso? Pode gravar? Posso ir informalmente, né, com roupa informal, aquelas roupas que a gente vai para um barzinho, enfim. Então, Thaís, é uma pergunta polêmica mesmo, mas, então, gente, é importante que vá com uma vestimenta adequada para não ter maiores problemas, porque o juiz pode, sim, adiar a audiência, pode achar ruim. Então, é importante, né, que evite esses trajes mais informais, lembrando que, por mais que a audiência não é aquela formalidade que a gente vê em filme e tudo, mas é uma reunião, sim, importante, formal, para tratar de assuntos importantes. É importante que a gente esteja vestido adequadamente, de forma respeitosa, para evitar maiores problemas. Em relação a gravar audiência, a maioria, né, são um instrumento público, a gente pode encontrar na internet, mas as partes em si, geralmente é proibido gravar, a não ser que o juiz autorize, tá? Então, se tiver a intenção de gravar por algum motivo, é importante que pergunte antes para o juiz ou para aquele presidente daquela sessão ali, daquela reunião, se pode haver aquela gravação particular. Entendi. Acho que acabamos as perguntas, né? Chegamos ao fim. Quero agradecer pelas duas doutoras, né, ter se disponibilizado a estar aqui pela conversa tão rica e esclarecedora. Acredito que nós sanamos, né, as dúvidas do público. E agora eles se sentem bem mais seguros, né? Os nossos ouvintes se sentem seguros sobre o que esperar na audiência da Justiça do Trabalho. Então é isso, pessoal. Meu muito obrigada e até o próximo episódio.